No vídeo de hoje, sucessões familiares nas Assembleias de Deus no Brasil. As considerações da doutora e mestre pela PUC São Paulo, Marina Corrêa. Seja bem-vinda ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A sucessão familiar não ocorreu na primeira formação de pastores assembleianos, mas atualmente virou tradição. Hoje, o pai pastor tem como objetivo formar o seu filho para trilhar a mesma carreira a fim de assegurar um patrimônio. Se porventura um filho de pastor não for ungido ao cargo de seu pai, ele quebrará a tradição. Isso é muito peculiar nas Assembleias de Deus e futuramente será mais natural ainda o pai fazer a transmissão de um campo inteiro para o filho. A partir de um longo percurso por diversas narrativas sobre as Assembleias de Deus, foi possível constatar que as igrejas dessa denominação estão adquirindo cada vez mais a estrutura de empresas familiares que planejam todo o processo administrativo, ainda sob a direção do pastor presidente e fundador. Este, no momento oportuno, transmite a gestão do seu ministério aos seus herdeiros consanguíneos, assim como designam demais parentes para cargos burocráticos administrativos. Os sucessores, mesmo antes de assumirem o cargo maior, já ocupam cargos burocráticos no ministério e vão sendo apresentados aos poucos à sua membresia. Dessa forma, os ministérios planejam o processo de sucessão bem antes de passar o bastão, com estratégias bem estabelecidas para que não haja nenhuma surpresa futura. Outro fator observado na pesquisa foi que, quanto mais organizado o ministério em termos institucionais, com normas escritas, definindo cargos, funções e salários, este aspecto não foi revelado. Mesas diretoras, como conselho de apoio na tomada de decisão, menos sofrível será o processo de sucessão, diminuindo-se a possibilidade de conflitos externos. Em se tratando de uma sucessão familiar, quem será capaz de se opor? Ora, se houver opositores, serão abertas negociações. Se antes as Assembleias de Deus eram consideradas grupos excluídos por outras religiões cristãs, atualmente estamos vivendo a era pentecostal, caracterizada por sucessões familiares, formando verdadeiros clãs assembleianos dentro de uma dinâmica arrojada na escolha e na preparação de seus sucessores consanguíneos. Interessante acompanhar ao longo desses anos o processo sucessório dos pastores presidentes, no caso patriarcas das Assembleias de Deus, para os seus rebentos. Trata-se de um processo bem elaborado que se inicia logo cedo. Inclusive, é prudente ressaltar que se trata de um planejamento envolvendo muitas interações com a membresia e os grupos de poder dentro de um ministério, com negociações dignas de grandes empresas, tudo para que no futuro as sucessões familiares alcancem a vitória. Não fosse verdade, como podemos interpretar a união dos irmãos e filhos dos Câmaras? Ou qual a leitura de tanto sucesso com a família Bezerra da Costa? E o que dizer dos guardiões de templos da família Ferreira, eternizados na gestão das Assembleias de Deus de Madureira? E quanto à família Santos e Malafaia? A resposta para esses questionamentos me parece óbvia. Os grupos religiosos chegaram ao topo do poder religioso, investindo em suas famílias, em linhagens consanguíneas. Esse domínio não seria possível caso a relação fosse não consanguínea, pelo simples motivo: opiniões e interesses diferentes.
No seio da família, por mais que haja divergências, de certa forma, o sucesso profissional é de interesse de todos. Ademais, não requer longas reuniões para negociar ou reivindicar benesses no futuro, como foi o caso da Assembleia de Deus de Teresina, que foi fatiada para que os sucessores permanecessem à frente do Ministério Central e precisou sofrer mudanças estatutárias. Enfim, o pastor Nestor Mesquita conseguiu uma proeza: salvar seu herdeiro parte do patrimônio eclesiástico. Na perspectiva de sucessão familiar, como o nome já diz, tudo se torna mais fácil, pois se trata de negócio de família. Vejamos, a família Santos e Malafaia retratam o sucesso de família unida. O pastor Santos fez a transmissão do cargo para o genro Silas Malafaia. Silas Malafaia Neto herdou o cargo do seu avô Gilberto Malafaia e, para reforçar os interesses na gestão religiosa no campo eclesiástico e no segmento político, a família Malafaia conta com o reforço do pastor Samuel Lima Malafaia como deputado estadual do Rio de Janeiro, onde está situada a sede da Assembleia de Deus, Vitória em Cristo. Outro exemplo ocorre na Igreja de Pernambuco, IADPE. A esposa do pastor presidente, Ailton José Alves, possui uma irmã ligada à política partidária regional, vereadora da cidade de Jaboatão dos Guararapes, vizinha da cidade de Recife. A igreja tem ainda a irmã Aimé Carvalho, vereadora do Recife, pastor Eurico, deputado federal, pastor Adalto Santos, deputado estadual. Em Olinda, cidade vizinha, a igreja apoiou o vereador Algério. Estes três não têm parentesco direto com a família Alves. Assembleia de Deus Novas de Paz, presidida pelo pastor Francisco Tércio, que já foi da IADPE do pastor Ailton. No caso do pastor Tércio, a filha Clarissa Tércio é deputada estadual. Ela é casada com o pastor Júnior Tércio e parece que por lá o pastor Júnior é cotado para ser candidato a vereador do Recife na próxima eleição. Cabe ainda questionar por que tanto interesse em subir a rampa do Planalto se estamos falando de grupos religiosos cuja preocupação subentende-se que deveria ser evangelizar as ovelhas perdidas e não ocupar um espaço estratégico na arena política com representantes da mesma linhagem familiar? Diversos pastores possuem na arena política irmãos, filhos, netos, sobrinhos, aliados da mesma fé, ocorrendo em todos os setores do poder, na esfera municipal, estadual e etc. A disputa entre os grupos pentecostais pelo poder político espelha a nossa sociedade atual, que nunca foi laica. Dito de outra forma, se antes vivíamos sob a imposição da cruz, atualmente somos condenados por não comungar a mesma fé. Afinal, irmão vota em irmão, ou seja, somos excluídos de um jeito ou de outro. No campo assembleiano, as tensões existem desde sempre pelo poder. Antes, entre líderes suecos e brasileiros, com o tempo essas tensões aumentaram entre a liderança brasileira e atualmente as tensões ampliaram-se com as sucessões familiares e o poder no campo interno. Prova disso foram as divergências entre o pastor presidente Samuel Câmara, de Belém do Pará, e o pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa na concorrência da liderança da CGADB. Foram anos de batalhas entre estes dois líderes. Porém, em 2017, o pastor Samuel Câmara, como dito anteriormente, colocou fim a essa disputa, se desligando da CGADB e fundando sua própria convenção, a CADIB. O pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa ficou na liderança da CGADB de 1988 a 2017. O pastor presidente Samuel Câmara, nas eleições da presidência da CGADB em 2017, concorreu com o filho do pastor presidente José Wellington Júnior. Portanto, se alguém quiser se inteirar do poder político dentro das Assembleias de Deus, precisa no mínimo conhecer seus estatutos internos, a formação das mesas diretoras estaduais nacionais e dos ministérios, formadas por pastores de diferentes regiões do Brasil, seus interesses políticos perpassados pelos interesses dos ministérios e seus sucessores agora no âmbito militar, no âmbito familiar e, por fim,
das candidaturas político-partidárias, mesmo sem a concorrência direta de seus familiares. Esses pastores sempre têm parentesco ou amigos interessados em subir a rampa do Planalto. Representantes políticos da classe dominante das principais províncias assembleianas estão sempre em evidência: São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, Nordeste e assim sucessivamente. Os grupos religiosos elitizados andam cercados de assessores, seguranças, possuem moradias suntuosas. Arrisco-me a dizer que poucos pisaram os pés em uma periferia ou favela das grandes cidades. São elites que possuem grandes editoras, alguns ministérios possuem mais de 2.000 igrejas filiadas no Brasil e no exterior. Na verdade, os representantes políticos religiosos estão cuidando dos interesses de quem? Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13:8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.